8. As não-cores: branco, preto e cinza. Como já vimos, o branco é a soma de todas as cores e o preto é a ausência delas. O cinza é a tonalidade intermediária entre essas duas. Não é exatamente uma cor, mas um estado situado a meio caminho entre a sombra e a luz. Penso que é importante discutir alguns aspectos referentes a essas três cores, pois existem muitos preconceitos a seu respeito. É comum encontrarmos a informação de que é bom usarmos o branco e é ruim usarmos o preto. Sempre que alguém me pergunta se isso é verdade, sou obrigado a pensar que é possível que um dos motivos mais fortes para a fixação dessa crença, que é característica da cultura ocidental, é o fato de que as antigas curandeiras e parteiras das aldeias europeias usavam as roupas pardas e negras características das populações pobres e sem recursos de higiene. Quando, a partir da Idade Média, os padres e os médicos ligados às classes dominantes desencadearam a violenta campanha de destruição dessas concorrentes profissionais, a única forma de desacreditá-las junto ao povo foi associá-las, e ao seu modo de se apresentar, ao demônio cristão, ao qual ficou ligada a cor negra como símbolo do mal. Em contraposição a isso, o branco ficou associado ao Deus cristão e ao bem. Em timupos mais recentes, o mesmo preconceito se manteve vivo quando os nomes branco e preto foram usados para descrever parte 2, estudo das cores 121 colonizadores e colonizados, senhores e escravos, cuja pele se distinguia simplesmente por um tom mais rosado ou mais acastanhado. É claro que, com isso, não quero dizer que não existam diferenças psicológicas e simbólicas entre o branco e o negro. O branco, em todas as culturas, é associado à luz, ao dia, à consciência, ao ar e ao céu diurno, enquanto o negro é ligado às trevas, à noite, ao inconsciente, ao desconhecido, à terra. Entretanto, isso não quer dizer que uma cor seja boa e a outra má. Somente as culturas machistas dizem que o simbolismo ligado à noite, ao feminino, é mau e demoníaco. Além do mais, muitas culturas antigas sabem que a diferença entre as duas é menor do que parece à primeira vista. Pode parecer estranho, para os ocidentais, que na China o branco seja a cor do luto. A antiga mitologia iorubá pode nos ajudar a entender isso. Para esse povo, existem 4 cores sagradas, divididas em 2 pares. O vermelho e o verde são as cores da vida, simbolizam os mundos animal e vegetal, com as funções a eles relacionadas. O branco e o preto são as cores da não-vida, com a diferença de que o negro é a cor do solo e dos espíritos dos mortos recentes, cujos corpos estão apodrecendo dentro do útero da Mãe Terra, e o branco é a cor da água e dos embriões contidos no sêmen, dos espíritos dos que ainda estão se preparando para nascer. O preto é a cor dos orixás da morte e do destino, como Omulu e Exu. O branco é a cor de Oxalá, o orixá da fecundidade masculina que, no Brasil, é o pai de todos os orixás. E por isso que o branco é muito usado nas cerimonias das religiões afro-brasileiras, em sinal de respeito ao Oxalá, e não porque seja considerado melhor do que o preto. Fica fácil entender, agora, a ligação entre o branco e a morte. Para começar, esta é uma cor desligada das 122 Eneida Duarte Gaspar funções vitais, sem as vibrações do crescimento vegetal ou da atividade animal. Além disso, é branca-cinza que é o produto final da morte da madeira, a cor atingida após ser ultrapassada a etapa intermediária do negro do carvão. Entre muitos povos, o ritual funerário inclui o uso de cinzas para cobrir o rosto e os cabelos, em sinal de tristeza, e de roupas toscas, feitas com tecidos rústicos de fibras vegetais cruas, esbranquiçadas, sem tingimento, em sinal de desinteresse pelas belezas e vaidades da vida. A grande diferença que sinto entre o branco e o preto é que, enquanto este puxa para a terra e dá uma sensação de peso e de imobilidade, aquele, ao contrário, dá a sensação de leveza e de fuga em direção ao espaço. Talvez seja por isso que o branco seja tão caro a grupos que seguem orientações espiritualistas distorcidas, que buscam escapar da realidade corporal e cotidiana. São exatamente estes grupos que acham que é nocivo usar o negro. Recordando alguns detalhes da física da luz, podemos entender em profundidade os efeitos do branco e do preto e por que certas pessoas se sentem à vontade com um e ameaçadas por outro. Lembre-se de que a cor de um objeto, no caso,
a roupa que usamos, é a faixa de radiação luminosa que o objeto reflete, enquanto absorve todas as outras cores. Um objeto branco, portanto, estará refletindo de volta para o exterior todas as radiações luminosas, uma vez que o branco é a mistura de todas as cores. Logo, uma pessoa vestida de branco não absorve qualquer energia do ambiente, sua roupa é como um espelho voltado para fora, que devolve ao ambiente tudo que tenta chegar à pessoa. A roupa branca é uma couraça contra a energia que vem do exterior. E uma faca de 2 gumes protege a pessoa contra tudo que é mal, mas parte 2, estudo das cores 123 não a deixa absorver o que é bom, por isso, é um recurso muito usado por pessoas que fogem das emoções. O branco é particularmente útil em 2 situações. Quando alguém vai fazer um trabalho de cura energética, como o que é feito em muitos centros espíritas e nas sociedades esotéricas, a roupa branca pode ser uma boa proteção contra os distúrbios energéticos das inúmeras pessoas com quem o curador faz contato a cada dia. A segunda situação é a de um grupo que queira mobilizar uma porção de energia e deixá-la circulando no espaço ocupado pelo grupo, sem ser absorvida pelas pessoas. Neste caso, a roupa branca garantirá a preservação da energia livre. Entretanto, uma pessoa que esteja precisando absorver energia não deve abusar do branco, utilizando-o apenas na quantidade estritamente necessária para aproveitar seu efeito psicológico de limpeza, purificação, leveza e otimismo. Usado com exagero, como antigamente era empregado em hospitais, o branco cria apatia e depressão, pois a pessoa não recebe estímulos coloridos, indispensáveis para manter o sistema nervoso funcionando nem consegue absorver a energia necessária para se recarregar. Em cromoterapia, a luz branca, das lâmpadas comuns que projetam sobre a pessoa o conjunto de todas as cores, costuma ser usada em trabalhos de reequilíbrio energético geral, e quando o terapeuta não tem certeza a respeito do problema da pessoa, não querendo, para isso, usar uma cor específica. A experiência dos cromoterapeutas sugere que, nestes casos, o organismo se encarrega de selecionar e aproveitar as faixas de radiação de que mais necessita. 124 Eneida Duarte Gaspar Tentemos, agora, entender os paradoxos da cor negra. Lembrando novamente da física da luz, podemos entender que um objeto preto não reflete qualquer luz para o ambiente, mas absorve todas as cores, ele é como uma esponja que chupa energia do exterior. Essa energia precisa ser armazenada de alguma forma. Ao ser incorporada aos átomos do objeto, o aumento de energia é sentido como o calor. Experimente usar uma blusa preta, mesmo que seja de tecido fino, para andar ao sol. Você sentirá mais calor do que se estivesse usando uma blusa clara mais grossa, pois toda a luz solar que atinge você é absorvida pela roupa. No inverno, essa característica da roupa preta pode ser muito útil. Entretanto, se quiser criar um ambiente caloroso e aconchegante, não coloque o preto em suas paredes. Elas absorverão toda a energia e o lugar parecerá uma geladeira. Um uso comum do preto como concentrador de energia é feito nos sistemas de captação de energia solar para aquecimento de água ou em FORs solares. Em ambos os casos, o encanamento de água, ou o recipiente para o alimento a cozinhar ou secar, fica contido dentro de uma caixa metálica revestida de material isolante, lã de vidro e madeira, e com uma tampa de vidro. Para nada desperdiçar da energia que atravessa o vidro, o metal é pintado de preto. Como o material isolante não deixa o calor irradiar para o ambiente, ele se concentra no interior da caixa, onde a temperatura pode atingir níveis suficientes para assar um pão. Um dia, uma aluna levantou a questão do possível efeito da lingerie preta sobre a vida sexual dos casais. Basta ver um anúncio de roupas íntimas para perceber que as de cor preta são as mais sensuais e excitantes. Parte 2. Estudo das cores 125. Entretanto, de onde vem essa impressão? Minha hipótese a este respeito é a seguinte: como a roupa preta acumula mais energia do que qualquer outra, a mulher, ao vesti-la, se sente mais quente e ativa. Para o homem, a roupa preta pode indicar que a mulher está assim, por isso, ele também se sente mais bem disposto e excitado. Desta forma, juntam-se os efeitos físico e psicológico para que a roupa preta seja excitante para quem a usa e para quem a vê.
Talvez seja exatamente por isso que pessoas puritanas e reprimidas considerem o preto uma cor tão má. Sentir o corpo quente exigindo atividade, sentir especialmente a ameaça do afloramento de impulsos sexuais, é uma experiência ameaçadora demais para que essas pessoas se exponham a ela de bom grado. A restrição do uso de roupas energizantes tem a mesma finalidade que a restrição do uso de alimentos energizantes, como as carnes e as bebidas estimulantes. Mantendo o nível de energia corporal o mais baixo possível, é mais fácil evitar a pressão das necessidades básicas reprimidas. É importante compreender os prós e os contras do preto. Sendo a cor que absorve o máximo de energia, a roupa preta é adequada para determinadas situações em que a pessoa precisa absorver e acumular muita energia. Este é o caso de operações mágicas em que a pessoa precisa concentrar muita energia para compensar a que perde em projeções e curas. Estes magos costumam usar roupas pretas e tapetes ou calçados de material isolante para não dispersar energia pelos pés. Talvez a tradição do uso de roupas pretas no luto, nas regiões frias da Europa, tenha se originado da percepção intuitiva de que essa cor compensaria o estado de depressão e esgotamento causado pela tristeza da perda. 126 Eneida Duarte Gaspar. Entretanto, da mesma forma que o branco, o preto é uma faca de dois gumes. Enquanto o branco é uma muralha fechada, o preto é uma porta escancarada. Usando o preto, a pessoa fica totalmente sem barreiras, absorve tudo o que vier do ambiente, seja benéfico ou não. A maneira como esse problema é resolvido pelas pessoas experientes no uso da energia corporal e ambiente é criando uma barreira seletiva, um filtro energético, canalizando a vontade pessoal ou do grupo para impedir a absorção de forças indesejáveis. Em geral, este processo de concentração da vontade é simbolizado pela visualização de um círculo protetor de luz dourada, prateada ou branca, que é criado antes de a pessoa começar seu trabalho energético e desfeito no final da atividade. Falta apenas falar do cinza para terminarmos de estudar os principais grupos de cores. Embora não seja usado em cromoterapia, o cinza tem alguns aspectos especiais que merecem ser lembrados. Como já vimos antes, o cinza não é uma cor, sequer a presença ou ausência das cores, mas um estado intermediário entre esses dois. E a cor mais neutra que existe é o anonimato, a imprecisão, quase a invisibilidade. À noite, todos os gatos são pardos, na sombra, todos os objetos e seres se confundem. Quem se preocupa com decoração e moda sabe que o cinza é um grande recurso para destacar outras cores. Ele combina com tudo e faz todas as outras cores parecerem mais ricas e mais vivas. Entretanto, quando é usado sozinho, seu efeito imediato é de depressão e tristeza. Frequentemente, escolas e repartições têm as paredes pintadas de cinza. A ideia é facilitar a limpeza, mas é bem possível que esta decoração parte 2, estudo das cores 127 seja, pelo menos em parte, responsável pelo mal-estar e baixo desempenho das pessoas que precisam permanecer nesses ambientes. Existe, entretanto, uma variedade de cinza que é muito querida e usada em cromoterapia, pelo menos para visualização o prateado. A cor da prata, que é basicamente a cor dos metais, ou da maioria deles, é um matiz de cinza bem claro e luminoso, por ser brilhante e refletor como um espelho. Antigamente, antes do desenvolvimento da técnica de produção de vidros planos, os espelhos eram feitos de prata polida. Seu brilho é comparado ao da lua, que ilumina sem aquecer. Os materiais prateados produzem uma luminosidade branco-azulada, muito leve e calmante. Por isso, embora o cinza, em geral, seja uma cor melancólica e obscura, o prateado produz uma sensação agradável. Enquanto o dourado, o tom metálico do amarelo, dá a sensação de aquecer e de encher de energia, o prateado produz a sensação inversa, por isso, é usado, em certos exercícios cromoterápicos, para limpar o campo energético e afastar influências desagradáveis. Sob o ponto de vista simbólico, a prata está ligada à lua, à água e a todos os elementos físicos e psicológicos a elas relacionados, a emoção, o inconsciente, a imaginação, a fecundidade, as mudanças e ciclos, a nutrição.